Oi, pessoal. Olha eu de novo, né? Eu comecei a gravar esse vídeo, gente. Foi eu começar a falar. E o Noah acordou. Sério. Toda vez aqui em casa é isso. Se alguém me liga e ele tá dormindo, eu começo a conversar com a pessoa. Passa poucos minutos, ele acorda. Então, tipo assim, agora o sono dele é bem levinho durante o dia. Aquele momento, gente, eu iria fazer essa blindagem, né? Mas como ele acordou, eu fui lá, fiz ele dormir de novo. Aí eu resolvi fazer a blindagem, né? Sem gravar. E na narração vai ter participação especial do meu baby. Essa blindagem, gente, que eu fiz de chocolate, que vocês estão vendo aí no bolo, né? Antes de eu ter passado o chantilly. É uma blindagem de contenção, porque eu molhei muito meu bolo. Ele ficou torto também. Ele ficou torto, né? Ele ia desabar, não ia aguentar, gente. Essa blindagem, gente, eu pesquisei aqui no YouTube, tá? E eu vi o vídeo da Paris Cake. Acho que é Paris Cake mesmo, se não me engano. E lá ela falou que eu fiz a blindagem dela, tá? Que é 10%. Ou seja, 100 gramas de chocolate, 10 gramas de água. Eu fiz com água, tá? Não fiz com creme de leite, porque é uma blindagem de contenção. Então, quanto menos gordura, melhor. Utilizei o chocolate meio amargo também pra poder fazer essa blindagem, tá? Porque ele também contém menos gordura e deu super certo. Vamos lá. Eu molhei muito o bolo. Eu voltei a fazer bolo recentemente, tá, gente? Então, assim, é como se eu estivesse reaprendendo, sabe? A gente não esquece completamente tudo que a gente aprende. Mas muita coisa a gente precisa... Deixa eu ver como que eu vou falar pra vocês. Tipo assim, reaprender. A gente precisa reaprender. Gente, eu sou péssima pra narrar, misericórdia. Mas vamos lá. Então, como eu molhei muito bolo, eu precisei fazer essa blindagem. A primeira, gente, que eu fiz, ela rachou. Isso é um sinal de que realmente você tá molhando muito bolo. Então, como ela rachou, aí eu fui lá e fiz mais outra blindagem. A primeira, eu usei 300 gramas de chocolate e 30 gramas de água. E pra segunda, eu passei só em volta. A primeira, eu cobri todo o bolo. A segunda, eu passei só em volta do bolo, tá? Porque rachou nas laterais. Então, a segunda eu usei mais 200 gramas de chocolate, mais 20 gramas de água. E aí, eu passei novamente em volta, tá? A ganache, de início, eu achei que não ia dar certo, mas deu super certo. Por isso que é importante você ver um vídeo, né, do início ao fim. Eu vi o vídeo da Paris Cake do início ao fim, gente. E lá, tipo assim, leia os comentários e vendo o vídeo eu aprendi certinho. Então, eu fiz a primeira parte da blindagem, esperei alguns minutos, a blindagem secou e rachou. Aí eu já sabia que o meu bolo realmente estava muito molhado. Então, eu fui lá e fiz a segunda parte, conforme eu vi no vídeo, sabe? Mas aí eu já fiz com menor quantidade de chocolate, porque eu imaginei que daria pra passar só na lateral e deu. Então, no total, eu usei 500 gramas de chocolate e 50 ml de água pra poder blindar um bolo de 15 centímetros, tá? É muito chocolate, mas, como eu disse, meu bolo tinha molhado muito. E a ganache, ela faz uma contenção, não fica duro pra cortar. Eu perguntei à cliente, gente, se havia ficado duro pra cortar. Ela falou que não ficou. E quando eu estava tocando na ganache, realmente não tava duro, sabe? Dava pra tocar, gente. Como eu disse, a participação especial do Noah, né? Fazendo bagunça aqui e eu editando no vídeo. Vida real por aqui, tá? E aí, eu hidratei
eu passei primeiro o chantilly poroso, depois eu hidratei um pouco com chantilly líquido mesmo, um pouco do chantilly branco. E vocês vão ver que não ficou hidratado o suficiente esse chantilly, tá? Gente, eu tenho muita dificuldade em deixar o chantilly na textura para espatular. Não precisa você vir aqui no meu comentário, nos comentários do meu vídeo, e me apedrejar, tá bom? Porque eu sei da minha dificuldade e eu estou em busca de melhorá-la. Eu só tô falando isso, gente, pra quem precisa ouvir, tá? Não é todo mundo, mas é porque toda vez que eu posto um vídeo espatulado e eu falo no vídeo que eu já identifiquei o meu erro, aí a pessoa vem aqui e me apedreja no comentário. Pelo amor de Deus, não precisa disso, tá? Então, de início, eu vi que o meu chantilly tava poroso, né? O que que eu fiz? Eu fui lá e retirei todo o chantilly, tá? Ai, como que fala, gente? Retirei todo o chantilly do bolo, tá? Vocês vão ver que eu vou retirar todo o chantilly do bolo e vou hidratar ele novamente, tá bom? E ali eu tava acertando que o meu bolo também ficou um pouquinho torto, né? Devido a ele começar a querer ser dele no início, né? Vocês não viram, porque foi antes da blindagem. Mas ele tava um pouco torto. E ali eu tava consertando no chantilly, tá bom? Mas ele ainda vai ficar torto, tá? Gente, a vida é um eterno aprendizado. Como eu disse, eu voltei recentemente a fazer bolo, então muita coisa eu preciso reaprender. Essa parte da estrutura do bolo, quando eu parei de fazer, eu já tava craque, eu já tava sabendo a quantidade de calda pro bolo, como deixar o bolo o mais reto possível, sabe? Pra não ficar torto, assim. Porém, gente, eu fiquei 1 ano fora da confeitaria, então desaprendi muita coisa, tá? Então tenham paciência comigo, viu? Gente, hoje agorinha mesmo, eu acabei de olhar quantos que faltam pra me receber do YouTube. Falta R$6,73. $6, né? E 73 cents. Gente, assiste os anúncios, me ajuda. Se eu conseguir bater a meta de $100 até dia 7 de agosto, no dia 23 de agosto, eu recebo. Eu acho que é isso mesmo, tá? Então, ajuda aí, gente. Por favor, eu tô pedindo aqui, por favor mesmo, porque realmente eu preciso, tá, gente, desse dinheiro. E aí, gente, eu vou gravar vídeo, tá? Vendendo na rua. Algumas coisas que eu ando fazendo por aqui, algumas novidades. Quem me acompanha lá no Instagram fica por dentro de tudo. Então também me acompanha lá no Instagram, @chocofé doceria, tá? Eu mudei o nome da minha doceria, eu acho que eu nem comentei aqui no YouTube, né? É porque é muita coisa, gente, e a gente acaba esquecendo. Mas foi esse o nome que Deus me deu, sabe? Porque a confeitaria na minha vida, gente, é uma coisa de fé, sabe? É pela fé, sabe? Tudo que eu faço nessa confeitaria é pela fé. Então, assim, choco porque é chocolate, tá praticamente presente em tudo na confeitaria, né? E fé, porque é de fé, então eu juntei choco fé. Então esse ficou o nome, tá? Ali, gente, eu acho que eu já tinha texturizado o chantilly, sabe? Ou eu não tinha. Eu não lembro, gente, agora, porque eu perdi aqui o raciocínio. Mas eu sei que depois que eu texturizei, ele ficou mais molinho, sabe? Pra poder passar a espátula. Aí eu gostei do resultado. E aí, gente, eu não tinha passado na parte de cima, sabe? O chantilly já texturizado, então a parte de cima ficou um pouco porosa. Eu peguei um pincel de cozinha, sabe? Culinário. E fiz aquele aspiral em cima. Mas não ficou muito com acabamento legal. Dá pra você ver claramente que eu não consegui consertar a parte de cima do bolo, né? Mas como o topo... Eu até esqueci de falar com vocês, né? Esse bolo era o tema da Frozen, gente. E aí o topo dele tinha um castelo. Aí eu pensei, eu vou colocar o castelo, tipo assim, tampando a parte... Ai!
a parte mais alta do bolo, sabe? Era um bolo bem simples de fazer, mas eu comecei a fazer ele 3 horas, 3h30 da tarde. Não, 3 horas. Eu comecei a fazer ele 3 horas da tarde por causa da blindagem e porque eu queria ter um tempo pra me conseguir dar o meu melhor, sabe, gente? Alguém pode falar, nossa, ficou horrível. Gente, eu dei o meu melhor nesse bolo. Eu comecei a fazer ele 3 horas da tarde pra que tudo saísse do melhor jeito que eu pudesse fazer, sabe? Tanto para que eu tivesse tempo para analisar a blindagem de chocolate. A blindagem eu fiz com chocolate fracionado, tá, gente? Eu sei que eu não falei isso e alguém pode querer saber. Eu queria ter tempo suficiente pro caso do chantilly não tivesse dado certo, eu puder consertar, entendeu? Foi o que aconteceu, eu consertei. A questão das rosetas, se as rosetas não tivessem ficado bonitas, eu poder retirar e fazer novamente, sabe? Então eu queria ter tempo para fazer esse bolo. Esse bolo eu entreguei ele 6 horas da tarde, então vamos colocar aí que eu fiquei cerca de 2h30 fazendo ele, tá? Porque eu terminei e já era umas 5h30, tá? Aí a moça, ela demorou a trazer o topo pra mim, gente, o topo do bolo, sabe? Ela entregou, a cliente já tava aqui na porta. Então eu não gravei colocando o bolo e eu não pude tirar fotos bonitas do jeito que eu queria, sabe? Mas esse foi o resultado final do bolo, tá? Da Frozen. Essa massa manteigada eu fiz de teste. Ela tá fora da geladeira desde as 3h30 da tarde. Eu passei essa blindagemzinha aqui, ó, muito mal passada. E olha só pra vocês verem. Não caiu pros lados. Não tá tombada. Tipo, desmoronando, né? Como costuma ficar com pão de ló ou a massa chiffon. Ontem eu usava muito massa chiffon, ainda uso, né? Porém, tô fazendo teste com massa manteigada. E outro detalhe. Essa massa manteigada, gente, olha, encheu de formiga aqui, pra vocês verem o tempo que ficou fora da geladeira. Eu deixei em cima da mesa e eu esqueci, que lá vai formiguinha. E aí, gente, hoje é o mesmo dia que eu tô decorando o bolo do vídeo anterior, tá? Então aqui, ó, aqui tá as coisas, já entreguei o bolo, tá? Vamos lá. O meu forno, infelizmente, ele tá queimando os bolos. E aí, ó, eu tirei essa parte. Eu tive que tirar o topo do bolo e a lateral do bolo toda. Ou seja, é um bolo que não tá com aquela camadinha, sabe? Que serve como uma estrutura pro bolo. Não tá, e mesmo assim, ó, não desmoronou. Aqui, tá vendo o recheio? Não tá blindado, gente. Pra impedir que caia, né, não tá uma blindagem boa pra impedir que o bolo desmorone. Não. Entendeu? Foi o resto da outra ganache que eu passei aqui. Agora eu vou decorar ele com vocês. Misturei o azul com o rosa que tinha aqui da semana passada que eu fiz no bolo. E aí, olha essa cor linda que ficou no lilás. Tá vendo? Eu vou espatular com esse lado da espátula que eu usei no bolo anterior. Vou lavar essa outra parte. E vamos ver como vai ficar. Gente, bolo molhadinho por dentro, ó. Super molhado, tá? E aí, não desabou. Essa é uma fatia que eu tirei pra mim. Então, essa massa manteigada tá aprovadíssima. Amei. Ó. Tem muito recheio nessa parte de cima. Mesmo assim, não desabou e não ficou vazando recheio por fora. Tá vendo? Muito diferente de uma massa pão de ló ou da massa chiffon. Vamos ver o sabor dessa massa agora. Muito saborosa e muito fofa também. Queimada também. Queimada também. Mas essa não tá com gosto de queimado, não.